Bom dia, galera do oitavo ano, espero que todos estejam bem. Mais uma vez, aula gravada, né, em virtude da internet. Lamentável que a gente não pode interagir. Mas assim, vamos ao que interessa, reclamações à parte. Hoje eu vou fazer um breve resumão, né, da apostila, do final da apostila. Da Europa nós vemos vários aspectos europeus. E hoje eu vou falar para vocês, né? Hoje deixem aí um pouco a apostila de lado e se quiserem fazer alguma anotação no caderno, estejam à vontade. Eu vou falar dos principais aspectos europeus, tá, para vocês. E mediante a isso, eu vou colocar no grupo lá algumas questões para que vocês respondam e me enviem, né, no meu PV ou no grupo, a fim da gente poder servir aí como nota, né, P2 para que eu possa fechar a média. Tá legal? Tá claro isso? E aí, se tiverem alguma dúvida, né, vocês vão ter o artifício da apostila e, mediante a isso, vocês também terão as aulas, né, que foram dadas e esse resumo que eu vou fazer aqui, né, um resumo breve de todos os aspectos da Europa, tá legal? Não esqueçam, isso vai valer nota e quando visualizarem esse vídeo, coloquem lá nos comentários, né, o nome e o número para computar como presença sempre, tá legal? Então, assim, quando a gente fala de Europa, a primeira coisa é sabermos que o continente europeu ele fica situado em 3 hemisférios diferentes, né, 3 hemisférios distintos. O primeiro é o setentrional, o ocidental e o oriental. Tá? Então, o continente europeu, ele, apesar de ser pequeno, ele ocupa 3 hemisférios, tá legal? Setentrional, ocidental e oriental. O continente europeu ele localiza-se a oeste da Ásia, tá? E ao norte da África. A oeste da Ásia e ao norte da África. A leste do Oceano Atlântico e ao sul do Oceano Glacial Ártico. Convém lembrá-los também que as sociedades que habitam esse continente, elas foram as principais, né, responsáveis pela colonização da maior parte dos demais territórios. Né? Quando eu digo os demais territórios, que os países, né, Portugal, Espanha, Inglaterra, são eles que fizeram a maior parte da colonização do mundo. Né? Por conta disso, eles ganharam aí, eles, né, colocaram para si próprio aquela denominação de eurocentrismo, porque eles acreditavam ser supremos, né? Serem mais importantes do que o outro. Então a Europa sempre considerou o centro do mundo, apesar de, em termos demográficos, essa expressão de centro do mundo é considerada errônea, tá legal? A Europa ela reúne um total de aproximadamente 50 países, sendo que 2 deles também faz parte da Ásia, que é a Turquia e a Rússia, né, que ocupam ao mesmo tempo que ocupam o continente europeu, ocupam também o continente asiático. Apesar desse número elevado de países, 50 países que eu falei para você, o continente europeu é considerado uma área extremamente pequena. Né? Ele tem aí cerca de 10 milhões de quilômetros quadrados, 10 milhões e 180 quilômetros quadrados. E se nós não contarmos com a Rússia, país em que a maior parte do seu território localiza-se na Ásia e não na Europa, seu espaço vai diminuir bastante, tá? O continente asiático ele vai ficar menor do que o Brasil. Então possui, no entanto, né, muitos países do que o Brasil possuem estado, tá legal? Essa grande concentração de pequenos territórios, a gente pode colocar a gente pode explicar dentro da história que existe uma relação de instabilidade que marcaram essa região, né? Como foi na própria Europa que primeiro se estabeleceu a ideia de Estado moderno e na Europa também que as diferentes nações começaram primeiramente as suas lutas pela constituição dos seus próprios estados.
queriam a independência e aí começa a brigar, a lutar por essa independência. Essa luta, vale lembrar, né, ressaltar para vocês, que ainda é presente em muitos locais, tá? Com destaque para a Espanha, lá onde a gente vê os catalães, os bascos, os navarros e outros povos buscando a formação dos seus próprios países, o que elevaria ainda mais o número de estados no continente europeu. A despeito dessa fragmentação, dessa divisão, a Europa, né, convém lembrá-los, que ela passa curiosamente por um efeito contrário de integração graças à formação e à expansão da União Europeia. Esse bloco econômico, né, além de ser responsável pela utilização do euro na maioria dos seus países membros, praticamente eliminou as fronteiras entre os seus territórios. Tá? Então, apesar disso ter provocado efeitos de reação em partes da população, vem se embebedendo, né, cada vez mais de pensamentos xenófobos, né, que eu expliquei para vocês que a xenofobia é a aversão aos estrangeiros, tá legal? Convém lembrá-los também que a população europeia, em dados recentes, né, ela está a cerca de 740 milhões de habitantes aproximadamente. Então, demograficamente, o continente europeu ele caracteriza-se pelos fluxos, né, entrada e saída de migrantes, graças à existência da União Europeia e principalmente os países que são considerados aí polos de atração para a migração. Então, muitos estrangeiros, né, que vêm de países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, eles procuram adentrar os países considerados mais desenvolvidos economicamente na Europa. Por outro lado, a média de idade na população ela vem se elevando de forma significativa, né? A expectativa de vida ela cresce cada vez mais, graças às baixas taxas de natalidade e mortalidades registradas aí ao longo dos 20 anos. Desculpem. Quanto aos aspectos físicos, né, que nós também vimos, a Europa ela pode ser caracterizada pelo predomínio de baixas altitudes, ou seja, ela não tem altas altitudes na maioria do seu território, com exceção apenas aos Alpes escandinavos, né, que nós vimos na apostila, que localiza-se aí na porção setentrional do Cáucaso. Ele fica a sudeste dos Alpes e algumas regiões nos Balcãs, né, e na Península Ibérica, na porção meridional do continente. Quanto ao clima, né, nós vimos lá na apostila nossa que o clima da Europa predominante, qual que é? É o temperado, né, com variações entre as regiões litorâneas e as continentais, bem como as zonas de maiores altitudes. Os outros tipos climáticos, né, que a gente pode destacar são o Mediterrâneo, o polar e o alpino. O alpino também é chamado de clima de montanha, tá legal? Não esqueçam isso. Professor, e a hidrografia? Nós vimos lá na nossa apostila que a hidrografia ela é marcada pela presença de alguns importantes rios, né? Os mais importantes aí, nós ressaltamos também na apostila, que é o Danúbio, o Reno, o Volga, o Sena, o Elba, o Tejo também, e muitos outros, mas esses são os mais importantes, né? Os tipos de vegetação que existem, né, as mais viáveis e visíveis, tundras, a floresta boreal, a floresta temperada e as estepes e da vegetação mediterrânea, tá legal? Então não esqueçam, os rios mais importantes, Danúbio, Reno, Volga e Sena, podemos colocar aí o Elba e o Tejo também, e quanto à vegetação, tundra, floresta boreal, a floresta temperada, as estepes e as vegetações mediterrâneas, tá legal? Economicamente, a gente pode colocar que a Europa, após o final da Segunda Guerra Mundial, iniciou um processo de recuperação, passando a contar novamente com fortíssimas potências internacionais,
né? E aí o destaque vai para a Alemanha, o Reino Unido e a França, tá? Essa economia, ela estava debilitada após a Segunda Guerra Mundial, e aí ela passa a se recuperar. E os países que se recuperaram primeiramente foram esses: Alemanha, Reino Unido e a França. Além disso, o avanço dos blocos econômicos no mundo, como União Europeia, obviamente que vai proporcionar uma maior integração comercial dentro desse continente. E aí é por isso que eu digo que, apesar disso tudo, essas nações, obviamente, que sofreram intensa crise econômica, né? E essa crise econômica, eu posso colocar que ela foi responsável pelo aumento das taxas de miséria e desemprego, cujos efeitos ainda podem ser sentidos nos dias atuais em alguns países, tá? Apesar das estreitas, né, das pequenas extensões territoriais europeias, é um dos mais importantes continentes do mundo, pois é nela, né, nesse continente, que os valores que atualmente se disseminam, se propagam pelo mundo via globalização, se constituiu. Então, além de tudo isso, apesar do fortalecimento nas últimas décadas da economia dos Estados Unidos, Japão, China, do Brasil através da BRICS, né, que é a Rússia, a Índia e alguns países o continente europeu ele vai se configurar como protagonista naquilo que nós chamamos de geopolítica, que é o cenário da economia internacional. Então, por quê? Por quê, professor? Estados Unidos eu sempre coloquei para vocês que é o mais forte economicamente, seguido aí por China e Japão. Só que, se a gente for falar de conjunto de países, obviamente que a Europa ela vai se sobrepor a esses que nós citamos, né? Então, economicamente falando, é um continente muito forte. Na presente sessão, né, atualmente, hoje a gente pode obter melhores e mais profundas informações sobre o continente europeu, né, com temas envolvendo tanto aspecto físico, que seria clima, relevo e vegetação, quanto aos aspectos humanos que nós vimos, que são população, economia e política. Tá legal? Então, assim, espero, depois a gente vai, né, viu aí as partes detalhadas da nossa apostila, e aí eu vou pedir para que vocês, eu vou pedir para que vocês elaborem, tá? Elaborem 10 questões de caráter dissertativo, tá? 10 questões de caráter dissertativo do capítulo, só um minutinho, do capítulo 7 e 8, tá? Então procurem colocar 5 do capítulo 7 e 5 do capítulo 8, tá legal, gente? Então eu quero 10 questões de caráter dissertativo, 5 do capítulo 7 e 5 do capítulo 8. Obviamente que vão fazer no caderno, com o nome e o número, tirou lá a foto, manda para o professor, tá legal? E aí assim, se tiver alguma dúvida, me coloquem no grupo, né, as dúvidas. Professor, o senhor quer resposta? Quero resposta. Eu quero perguntas elaboradas, seguidas de resposta. Apenas 10, tá legal? Alguma dúvida vocês, se tiverem, podem colocar para mim aí no grupo. Deus abençoe, forte abraço, boa semana para nós aí, tá bom? Tudo de bom. Fiquem com Deus.